Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma formação de inovadores aqui no Fomenta Vale. Dessa vez o tema é e-commerce e pessoas. Estamos aqui com o nosso apresentador. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui, que é muito importante para nós. Durante a apresentação, caso vocês precisem ir ao banheiro, o banheiro fica no segundo prédio, descendo por ali. É só passar aqui pelo canto, que não vai atrapalhar a gravação, não precisa ter medo. Se vocês quiserem, tem café ali na cafeteira, tem um refrigerante no freezer ali atrás, bolacha também. Espero que todos tenham um ótimo evento. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Pedro, queria agradecer vocês no sabadão vir aqui ouvir eu falar com vocês sobre um pouco do meu trabalho, sobre a WM10, que é uma empresa aqui de Assis, que fabrica ERP sob medida. Falar sobre e-commerce e pessoas também, que eu acho que é essencial a gente sempre trabalhar e pensar em tecnologia, mas quem opera tudo isso somos nós. ERP. Enterprise Resource Planning, né? Falando o inglês. É o sistema de gestão de uma empresa. Você vai numa loja... Isso, ERP é a sigla em inglês, né? Traduzindo, sistema de gestão. Eu só tinha escutado o RP final. Ah, tá, desculpa. Desculpa. Então, pessoal, sempre, a tecnologia sempre vai estar ligada a pessoas, né? E eu queria falar para vocês um pouco sobre tudo isso. Falei com o Almir, né, na proposta que ele me convidou, para a gente falar. Às vezes tem pessoas que são empreendedoras, tem pessoas que estão estudando, né? Pessoas que querem só aprender ou saber o que é. Então, fiquem à vontade para me parar durante a apresentação e a gente vai desenrolando isso aí ao longo do tempo, tá bom? O que nós vamos falar aqui hoje, que eu vejo que são tópicos essenciais hoje para falar de e-commerce, pessoas, sistemas, tá? Os tópicos são tecnologia no e-commerce, melhoria da experiência do cliente dentro do e-commerce e falando sobre tecnologias, né? Sistema ERP integrado, profissionais do e-commerce. Estava até vendo uma pesquisa agora com o Almir. Aqui em Assis, por exemplo, tem um déficit enorme de profissionais de TI, tá? Mesmo uma profissão hoje que está muito em alta, que é o programador front-end, aqui a nossa porcentagem ainda é baixíssima. Tem muito que explorar em Assis. E até mesmo a quantidade de empresas de tecnologia, tá? Habilidades essenciais para trabalhar no mundo de tecnologia e e-commerce. E aqui eu trouxe até uma lista bem extensa, porque esse material acho que vai ser enviado para vocês, sobre tendências do mercado de e-commerce nos próximos 3 anos. Eu acho que serve tanto para quem quer abrir um e-commerce, para quem quer trabalhar com e-commerce e tecnologia, tá, pessoal? Vou falar rapidamente. Eu sou formado pela FEMA, pós-graduado também na FEMA, tive aula com o Almir também. A WM10 é o meu primeiro emprego na área de tecnologia, 14 anos atrás, e eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu entrei de estagiário de suporte, aí me tornei líder de suporte, fui indo, hoje eu sou sócio e CEO da empresa, tá? E fazem 5 anos que eu assumi esse cargo. Então já participei, já fiz muito treinamento para redes de franquia. Hoje eu trabalho na expansão comercial da empresa. Trabalhei muito com projetos complexos ao longo desses anos, né? Todo mundo vai conhecer aqui, creio eu, nós que fabricamos o ERP da Pink Biju, aquela rede de lojas de bijuteria que foi a maior do Brasil. O Z Games, que é uma grande rede de games que tem no Brasil também, nós que tomamos conta do ERP deles, tá? Só para vocês entenderem um pouco sobre quem é a WM10 e como foi minha história lá. Então esse é o tema principal, como a tecnologia conecta profissionais e ferramentas para o sucesso nas vendas online. Vamos lá, tecnologia no e-commerce. Pessoal, eu quis trazer aqui, eu não vou ficar lendo
tudo isso para vocês, porque senão fica maçante. Mas com acesso a esse material, vocês podem fazer estudos aí posteriormente, tá? O que nós vemos quando falamos sobre tecnologia no e-commerce? Alguns insights, só para vocês terem ideia como que é o mundo de e-commerce hoje. Nós, da WM10, trabalhamos, inserimos no core de serviços da empresa, fazer a tal Go Live. Vocês conhecem o termo Go Live? Tá? Então começamos a fazer Go Live de e-commerce. Tem alguém que não sabe o que é Go Live aí, que queira saber? Você? Não? Você? Go Live, cara, é você pegar uma plataforma de e-commerce, ver o que o usuário, o lojista ali está precisando ou vê em relação ao negócio dele, né? É um negócio de vender vinhos, por exemplo. Então, qual a identidade visual da sua loja? Você já tem marca, já tem logo? Qual que é a estrutura de frete que você vai utilizar? Quais os banners? Como você quer a vitrine da sua loja? Meio de pagamento? Então, nós levantamos todas essas informações e confeccionamos o e-commerce do cliente, entregando pronto, para que ele só faça Na verdade, a gente faz até o cadastramento de produto, imagem, SEO, descrições e tudo mais. A gente entrega o e-commerce pronto para ele pilotar, fazer as campanhas, se introduzir no mercado digital. Esse é um dos nossos dos cores de serviço que nós temos. É há menos tempo, tá? A empresa tem 22 anos, com o Go Live faz 4 anos que a gente está trabalhando. Tá? Então, só para entender. Pessoal, os dados de e-commerce hoje no Brasil, ao mesmo tempo que eles são surpreendentes para o lado positivo, tem alguns pontos aqui que eu vou trazer para vocês que podem parecer negativos, mas a gente tem que olhar o copo sempre meio cheio, né? E ir atrás de oportunidades, tá? Comércio eletrônico passa a representar mais de 10% de todo o segmento do varejo nacional. Então você pensa assim, chegou em Assis, vamos supor que tem 5.000 lojas. 10% das vendas desse varejo está no comércio eletrônico, tá? Então, outra questão que sempre me pergunta, pô, o comércio eletrônico vai matar o comércio físico? Não existe isso, tá? Existe uma jornada que a gente chama de omnichannel, que o cliente pode iniciar sua compra na loja, depois terminar ela no site e vice-versa, ou até mesmo ter pessoas que trabalham com... Nós temos clientes, por exemplo, que além da loja física virtual, tem representantes que vendem o produto por celular. Então, São os marketplaces? Não, Marketplace é uma plataforma que você ainda está somente no online, né? Isso que eu falo para você são metodologias de trabalho e extensões da loja física do cliente. O Marketplace, ele está online. O Marketplace, por exemplo, eu costumo dizer, ele não é tão omnichannel. Por quê? Eu sou um vendedor de Marketplace, por exemplo. Disponibilizo esse celular para ser vendido lá. Você não consegue ir na minha conta do Marketplace, por exemplo, como comprador final, iniciar sua jornada de compra por lá e terminar na minha loja. Porque existem algumas diretrizes ali de, vamos dizer assim, ó, de Marketplace para o cliente final, ele meio que esconde o lojista. Você entendeu? Agora, quando é no seu próprio e-commerce, você já consegue. Tá? Outro dado importante, olha que legal isso aqui. O faturamento no primeiro trimestre de 23 foi de 40 bilhões no e-commerce. Esse número, nossa, 40 bilhões. Esse número está sendo quase, ele está metade do que foi em 22. Então, assim, o que aconteceu? Tá 30%, vamos colocar 30% de vendas online mais baixas do que em 2022. Porém, o que está acontecendo? Os pequenos lojistas que não estão se profissionalizando estão perdendo espaço no mercado. Cada vez mais para quem? Os marketplaces que o senhor falou. Por exemplo, quem vem crescendo ano a ano e esse ano até se destacou positivamente em relação aos outros, assim, foi muito mais do que os outros. Magazine Luiza, Mercado Livre, até a própria Americanas, apesar dos pesares que sofreu no passado, esse pessoal vem se destacando. E quem está sofrendo com isso? Pequenos lojistas que não estão escolhendo plataformas adequadas, né? Que não estão se profissionalizando. Até
vou falar mais para frente, usando um ERP, usando IAs, as inteligências artificiais aí, né, para melhorar o seu trabalho. Então, quem não se profissionalizar está ficando cada dia mais fora do mercado e está acontecendo o quê? Está fortalecendo esses big players que já estão no mercado. Então eles vão meio que monopolizando isso, né? Existem exceções? Existem, cara. Você pegar e-commerce próprio, o Paulo, por exemplo, da Connect Parts. Vocês conhecem o e-commerce da Connect Parts? Isso, perfeito. Marília, são de Marília, é antiga da Quad Sports. Eles se tornaram marketplaces, mas eles foram e-commerce por muitos anos. Então esse é um exemplo, por exemplo, de um e-commerce tão bem trabalhado, dá para se tornar um big player e competir com todo mundo. Hoje eles são marketplace, entendeu? Então a gente tem que buscar se aliar a boas ferramentas, boas pessoas, boas plataformas e nunca deixar de estudar. Tem um pessoal lá fora. Pessoal, legal até aqui? Tudo tranquilo? Eu ainda fiquei com uma dúvida, qual a diferença do marketplace e do e-commerce? Vamos lá. Todos são plataformas de vendas online. Só que marketplace, vou explicar bem na raiz do negócio para a gente equiparar todo mundo. E-commerce. Vamos chamar e-commerce de ser da sua ferramenta própria de e-commerce. Como que é seu nome? É a www.marcos.com.br. Esse é seu e-commerce. Você vai entrar lá e vai ter todas as variedades de produto que você vende. Como você faz para impulsionar esse e-commerce seu? Você faz vídeos no YouTube, Instagram, contrata influenciadores digitais para falar sobre o seu produto, levar até ele, faz Facebook Ads, Google Ads e por aí vai. Somando tudo isso, você tem em torno de 25% de custo da sua operação para alavancar o seu e-commerce próprio, beleza? O seu e-commerce próprio pode ser ligado e conectado a marketplace. Quem são os marketplaces? B2W, que é formado por, se eu não me engano, Carrefour, Magalu e outros, tá? Aí Americanas, outro marketplace. Mercado Livre, outro marketplace. Hoje as plataformas de e-commerce, elas conseguem se conectar através das APIs aos marketplaces. Então ele disponibiliza, ao mesmo tempo que o seu produto está lá só no seu e-commerce, e você está sofrendo com campanha, influenciador, ads daqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Se você se conecta aos marketplaces, é uma vitrine enorme para o seu produto. Só que você tem que trabalhar muito bem o quê? As fotos do produto, descrição, SEO, para que ele seja bem ranqueado nas plataformas e isso te dá, a gente chama ele te dá tracionamento para iniciar nas vendas online. Porém, nem tudo é de graça. A hora que você vender, eles vão te cobrar de 15% a 23%. Entendeu? Então, aí você coloca numa... Já explicando até alguns assuntos mais lá para frente, mas para contextualizar, belezinha. Se você tem um custo para alavancar o seu e-commerce, ele se torna praticamente o mesmo custo de você vender o seu produto no marketplace. Porém, vamos supor que você gaste R$1.000 de ads e você leve lá, sendo favorável, 15 mil visitas para o seu site com R$1.000 de ads. Com R$1.000 que você gasta de comissão no Mercado Livre, numa B2W, alguma coisa, você pode atingir um tanto infinito de pessoas de acordo com as descrições, características e etc. que você trabalhar, visualizando o seu produto. Porque essas plataformas, elas já são especialistas em tráfego, em levar a gente para o site. Então a chance do seu produto ser vendido é muito maior do que talvez no seu e-commerce. Porém, marketplace tem que ser um meio e não o fim do seu negócio. As regras mudam quase que diariamente. Ainda mais quando você entra lá. Ninguém entra no game do marketplace só no Mercado Livre. Ele já entra no Mercado Livre, Americanas, B2W, Magalu. Cada dia é uma regra. Pelo menos uma vez por semana você vai ter que mexer em alguma regra de produto. Você entende?
e eles sempre favorecem o lado deles. Então você fica meio que na mão. Então o seu e-commerce é uma tática muito esperta se você conseguir. Adquire no marketplace, retém no seu e-commerce. Adquire no marketplace, retém no seu e-commerce. Isso tem muitas ferramentas que você pode fazer para atingir o público. Você tem que vender para o cara o seu produto no marketplace uma única vez e depois reter no seu e-commerce. Perfeito? Que daí o seu investimento, pô, quanto custa? Se você está trazendo tráfego de lá para cá, o CAC, que é o custo de aquisição do cliente futuramente seu, vai ser zero. Como que você trabalha isso? Vou dar um exemplo. E-mail marketing, parabéns, hoje é seu aniversário, você ganhou 5% de desconto. É melhor você pagar 5 do que 23. Beleza? Então já falamos sobre os chatbots, IA, tudo mais, né? Olha aqui, a gente falou sobre visitantes, né? Mercado Livre, isso nós estamos falando do primeiro trimestre. 184 milhões de visitas mês, não é no trimestre, é mês. Seguido por Magazine Luiza. Você entendeu? Shopee tá vindo com tudo, com força, só que a gente não sabe se fica ou se vai. Americanas, Amazon, então aqui são algumas plataformas de marketplace que estão aí no mercado. Se vai em função de taxações, regulamentações, desse sentido. Também, até pelo poder aquisitivo de investimento em logística para concorrer com ninguém mais, nada menos que o Mercado Livre, né? Então hoje é difícil alguém querer bater de testa com ele. Quem tá. Quem vai vir para bater? Pode ser que aconteça? Pode. Mas isso é um jogo de grandes tubarões aí que a gente não entende muito bem, né? Por isso que sempre tem novidades em relação ao marketplace. Pô, a Shopee chegou do nada. A Shopee não cobrava taxa, colocando gente. O que não cobrava taxa? Tava falando para você sobre os comissionamentos. Cara, não era cobrado nada. Vem quem é do Mercado Livre. Só que daí o que acontece? Mudou a regra, o pessoal voltou pro Mercado Livre. Igual que foi a regra, abranger qualquer tipo de vendedor. Aí você já viram os memes lá que saem, né? Pô, comprei na Shopee. Você olhou e não tem nada a ver com o que você comprou, né? Então isso deu denegriu um pouco a imagem deles, eles deram aquela baixada, mas já estão se recuperando, porque tem nicho para isso, tem público para isso, tem público que prefere aquilo lá mesmo, e tudo bem, a concorrência é tranquila. Pessoal, sobre tecnologia, sobre estruturas aí, que é tudo tranquilo? Alguém tem alguma? Podemos passar para frente? Sim. Tem Elo 7, que é a décima, né? Elo 7 é uma loja de departamentos, de roupas. Vocês não conhecem? Depois dá pra gente acessar aí para vocês. Não é nova, porém ela é como que eu posso dizer? Ela é pequena em número, mas ela é muito estável. É um bom marketplace. E nem todas as plataformas se conectam nela, viu? Ela é meio que acaba sendo um coringa para alguns lojistas. Aí. Pessoal, tudo isso que acontece de omnichannel, de trabalhar a sua carteira de clientes, seja de onde ela for e etc., tudo isso está voltado para a melhoria da experiência do cliente, né? Hoje, o que acontece? Vocês conhecem o termo PGL, que é relacionado a produtos? Não? Que é o Product Growth Lead. O que significa isso para melhorar a experiência do cliente? A gente usa muito isso no nosso ERP. A gente não foca no produto ERP, que é o sistema de gestão, ou como a gente está falando de e-commerce, a gente não foca na plataforma de e-commerce em si para melhorar isso. A gente coloca o cliente no meio dessa estrutura, aí a gente trabalha de fora de dentro para fora a estrutura das plataformas e de tudo mais, visando o quê? Sempre a melhoria da experiência do cliente. Hoje a gente já tem as realidades aumentadas. Vocês já entraram no Netshoes? Você vai comprar a camiseta. O que você coloca? O que você faz? Tamanho de tórax, do ombro, não sei o que lá.
Isso não existia antes. E, cara, pode usar, que dá certo. A maioria. E depois ainda você vai comprar de novo, o que que aparece lá? Geralmente você compra o tamanho X. Tudo isso são inteligências, são até, estava falando com o Almir ali, as machine learnings, mineração de dados, tudo isso trabalhando por trás da ferramenta, porque pensa, Netshoes, outro marketplace. Imagina a inteligência que eles têm que ter para ter um mundo de lojista lá dentro e tem que vender mais que a da Fit. Então, todas as plataformas hoje estão trabalhando muito esse PLG, que é colocando o cliente no meio da estrutura e melhorando de dentro para fora e trazendo essas informações. Você entra no site da Uckley, por exemplo, cara, aquilo lá é sensacional. Você fica no vídeo lá e ele veste o óculos em você. Aquilo lá tá meia boca ainda, mas já é alguma coisa que não tinha, entendeu? Então, e por que eu falo de melhoria da experiência do cliente? Mais uma vez nós estamos falando do quê? De pessoas. São tecnologias sendo desenvolvidas, melhoradas para atingir quem? Pessoas. Logo nós vamos chegar na parte de profissionais de TI e o porquê que a gente está falando de tudo isso. Tem também uma coisa muito interessante, eu tenho um cliente, alguém conhece a Plantei ali de Salto Grande? Que vende planta? Ele é um dos maiores de garden aí hoje do Brasil. Eles são clientes nossos. Cara, você entra no site deles e compra uma horta vertical, por exemplo. Você faz o seu cadastro, quero comprar uma horta vertical. E ele viu que vendia muita horta vertical e a gente entrega alguns BIs dentro do... Até estava falando com o pessoal que foi lá na empresa. BIs, os BI tudo bem para vocês, né? São os painéis lá de inteligência. Então... E ele começou a ver, cara, por que essa fulana de tal aqui comprou 50 hortas verticais? O que está acontecendo? Aí pegaram e ligaram para ela. Não, é que eu trabalho com paisagismo e eu indico para os meus clientes comprar, e daí eu acabo comprando para entregar o projeto pronto. Aí, tá vendo que aqui, ó, melhora a eficiência do atendimento, que é o que é? A questão da venda consultiva. O Bruno, que é o proprietário lá, teve um insight. Pô, eu tenho que taguear esse pessoal que compra em massa, porque se eles tiverem preço diferenciado, eles vão trazer mais volume para o meu site. Pegou o telefone da mulher, entendeu a situação dela, ofereceu um cupom de desconto ainda, e daí o que aconteceu com isso? Ela não vai mais, compra isso para entregar, compra com o meu cupom. Ela virou uma micro influenciadora na região dela da Plantei. Vocês entenderam? Então, toda essa inteligência, a gente não fica só programando lá e vendo aqueles códigos. A gente tem que pensar no business da coisa. Entendeu? Eu costumo dizer assim, antigamente tinha, né, hoje não tem mais máquina, tem, mas quem usa, né? Máquina fotográfica. Ninguém compra a máquina, a pessoa compra o quadro lá na parede. Vocês entenderam? Quando vocês forem programar, sei que deve ter desenvolvedor, dono de loja, essas coisas, pessoal do BI lá mesmo. Cara, pensa no quadro na parede. O cliente não quer mais uma pergunta para a pergunta dele, ele quer uma resposta. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, o BI é muito interessante para isso. Então, e todo esse atendimento consultivo eleva a performance do negócio. Que jeito? Aumento de ticket médio. Uma venda que ia ser... Hoje eles têm carrinho abandonado, por exemplo, eles conseguem atingir individualmente. Uma venda que não ia ser convertida e ele já conseguiu ter um aumento de ticket médio do negócio dele, o que acontece? Ele vai lá e de 100 que ia vender, vende 350. Sabe quem faz muito bem isso? O mantenedor disso aqui, Leveros. Faz muito bem isso. Entendeu? A venda consultiva deles através do site, isso, se tiver alguém que trabalha lá até aqui, eu não sei se tem. Quem? Quem que trabalha lá? Com vergonha. Ah? A venda consultiva da Leveros é excepcional. E antes disso, faz quanto tempo que você está lá? 6 meses. Então você não pegou essa época. Antes era assim, ó, telefone, cara. Você não, bem antes... Ainda existe, viu? E você pode ter certeza que... setores de venda, tem telemarketing, telesite, marketplace. O
corporativo, o menor ticket e tal. Não abandona, só vai juntando, né? Novas Perfeito. tendências do mercado. Isso aí é o cross-sell e o upsell de vendas realizado dentro do próprio e-commerce. Até nas profissões que nós vamos falar lá na frente, é uma profissão esquecida hoje. Depois eu vou falar o que é cada uma. BDR, SDR e Closer. São profissões esquecidas numa área de tecnologia. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Falando de atendimento, de melhorar e tal. Agora, o que nós fazemos mesmo há 22 anos, né? O ERP, que é o Sistema de Gestão da Operação, e aqui reforço lá, ERP, né? Eu coloquei em inglês e tropicalizei aí, Planejamento de Recursos Empresariais, que você liga todos os setores da empresa em uma única plataforma, tá? O ERP está muito em alta hoje nesse mundo de e-commerce. Por quê? A estrutura funciona assim: plataforma de e-commerce, ela é uma vitrine virtual, certo? Pensa assim, o pessoal do mercado lá, repositor, não vai lá e deixa tudo bonitinho, tal. Aquilo lá é um e-commerce, vamos fazer que aquilo lá é o e-commerce. E os caminhões chegando com tudo aquilo, aquelas maquininhas separando e não sei o que, dando entrada de nota e tal, isso é o ERP que faz. Então, o e-commerce, ele expõe os seus produtos da melhor maneira possível, dá a possibilidade do cliente comprar aquele produto de maneira fácil, né? Se comunica com os gateways de pagamento, aprova o pedido. Estou falando como que funciona lá dentro da empresa para vocês, hein? A partir deste, é conosco. O que a gente faz a partir disso? Se o cara tem se o lojista tem um CD ou 10 CDs, meus robôs de impressão faz a impressão certinha do que vai sair do CD X, P, T, O. Eu tenho que emitir a nota fiscal e vincular na plataforma via API. API, tudo bem para vocês entendem, né? Então, tudo isso é feito, vamos dizer assim, falando de programação. O e-commerce é o front e o ERP é o back office, entendeu? Hã? Não, nós usamos várias linguagens, mas a principal nossa é o ASP clássico, que roda filé até hoje. Então, para vocês entenderem, lembra que eu estava falando de descrição e SEO no e-commerce para poder vender mais, ser mais visto em plataformas e etc. Ó, para vocês verem como é que a gente pensa, tem que pensar no business da coisa, né? Nós desenvolvemos. Vocês conhecem o Ediel Costa aqui de Assis? Ele se tornou influenciador digital e hoje o cara tem milhões de seguidores. Vocês sabem quem que é? Você sabe? Ele é bem amigo meu e a gente criou uma ferramenta junto dentro do ERP. Ele pensando no público dele, não tem meio que a ver com o ERP. Eu falei, Ediel, mas e aí, como é que nós vamos fazer? Ele, Pedro, faz uma varinha de condão aqui, que quando você clicar, que ele é cheio dos hacks lá, né, tal. Quando você clicar, vamos pegar o nome da sua loja, o nome da loja, o produto, pegar tem chat GPT por meio, tem eu acho que 4 IAs. Daí tem que ver com os programadores como é que eles fizeram. Faz uma varredura no Google, vê a demanda desse produto, visita a Marketplace e faz a descrição do produto na tela. Falei, beleza, vamos fazer. Ó que rolo, né, irmão? E vira uma varinha de condão que em 15 segundos entrega a descrição completa de produto, já identifica ali naquele produto. Quando você está ligado na plataforma de e-commerce e você faz essa linkagem ali no produto, automaticamente disponibilizou no teu site. Se ele está conectado com os marketplaces, automaticamente foi para todos os marketplaces. Você entendeu? Então isso é uma demanda altíssima de mercado. E a gente consegue fazer isso por centavos. Entendeu? E uma agência para fazer uma descrição dessa cobra em torno de R$3,50. Geralmente, sellers de marketplace tem de 5.000 SKUs para cima. Então a gente resolveu com centavos, automaticamente, e sem relar a mão em nada. E é tão perfeito quanto a descrição realizada por agências. Porque a gente tem que medir, não adianta eu gerar descrição por gerar. Eu tenho medidores de SEO
que medem assim, eu só entrego o SEO de 95% para cima de aprovação. Isso. Isso aí serve para ranqueamento em Google, nas plataformas e etc. Beleza, pessoal? Falando aí sobre estrutura, né, business e etc. Alguma dúvida? Tranquilo? Esse slide ficou até carregadão, mas é para depois vocês conseguirem ler, tá? Isso aqui eu peguei no LinkedIn, cara. Profissionais do e-commerce, pilar humano de sucesso. Voltando a falar sobre isso. Ó, pra vocês verem, tecnologia, demanda de mercado, influenciador digital, chegamos em um produto altamente escalável, que tem a ver com o PGL que eu falei para vocês, que é colocar o cliente no meio, trabalhar de dentro para fora. O que tem em comum em todas as partes desse negócio? Pessoas, vocês, profissionais. Então, eu peguei esse artigo do LinkedIn, olha que legal. De acordo com o International Data Corporation e DC Brasil, a expectativa é de que o mercado como um todo avance 5% neste ano, mercado de tecnologia, aproximando-se de um total de 80 bilhões. Em recortes separados, a EDC Brasil projeta um avanço de 3% em telecom. Então, ó, pessoal que curte a área de telecom vai ter um crescimento de 3%. 6,2% em TI. Quando fala TI, trabalhar com ERP, com e-commerce e etc. Isso aí vocês estão cansados de saber, né? E este último impulsionado pelo consumo de tecnologia pelas empresas TI B2B. O que é? Eu comprando, eu estou deixando, eu como ERP, eu estou deixando de fabricar algumas tecnologias e estou comprando de terceiros. Vocês querem um exemplo? Tem uma empresa, ela é do Uruguai. Nós fizemos, acho que 3 jobs com ela já. Cara, eu vou falar a realidade, assim, tem números para vocês. A hora de desenvolvimento da WM10 hoje é R$400, tá? Para quem não é cliente. Para já clientes a gente tem um valor diferenciado. Essa empresa chama Trachart, mas não é aquela marca de skate lá não. Trachart, eles são do Uruguai. Sabe quanto que é a hora de desenvolvimento dos caras? R$65. Sabe qual a linguagem que eles programam? Você liga para os caras, conversa, faz as calls lá e tal. Qualquer linguagem. Mas como assim qualquer linguagem? Qualquer linguagem. Mostra algum tipo de trabalho que vocês fazem. Ah, Pedro, a gente trabalha para o Nubank, para o Santander, para o City of Bank, a R$65. Por que eu vou gastar a minha hora de 400 pau? Só que nem tudo são flores. Eu não posso pegar essa hora dele e vender intermediando para um cliente. Porque projeto de cliente é muito personalizado. Eu não sei se alguém trabalha com ERP aqui, mas o projeto de cliente, ele é assim. Primeiro que você orça 100 horas, vai 150, você tem que absorver 50. Isso é normal, né? Não esse número mesmo, mas tem uma porcentagem lá também que os softwares controlam, porque se a gente extrapolar muito o orçamento é prejuízo. Ah, 400, pô, mas você está cobrando R$400 a hora, cara. São 5 programadores num projeto, são 5 simultaneamente. Esses R$400 a hora, elas se tornam o quê? Pagamento de custo para você manter o cliente ou adquirir um cliente. Então nem tudo é tão lindo que nem o mercado mostra aí para todo lado, né? Então, mas eu já usei muito da hora deles para fazer projetos que eu quero lançar como empresa, porque quem que é o cliente daí final sou eu mesmo. Então, se tiver que dar um problema, dá comigo, cara. E eu testei a empresa dos caras. Eles realmente programam em qualquer linguagem, eles entregam no prazo. As squads dos caras são sensacionais. E por que eu falo isso? Nós temos que ser bons. Não dá para ser meia boca. Uma empresa dessa, cara, eu sei lá, não tem noção, assim, se alguém tiver noção até me fala.
E eles estão... Por que eles estão fazendo esse valor de hora? Eles estão se pulverizando no Brasil. Eles vão tomar espaço de, sei lá, cara, 10, 20 mil profissionais de TI que forem meia boca. Então a gente está falando de pessoas de novo. Esse mercado, você mata um leão por dia. Ah, eu já sei tudo. Não sabe, cara. Não sabe. Faz 20 anos que eu estou fazendo isso aí. E eu não... Você cai em algumas reuniões, tem hora que você não entende uma palavra que o cara fala. Entendeu? Qual que é o nome da empresa mesmo que você... Trachart. Com X. Trachart Dev. Pesquisa no Google, você vai saber. E tem mais um detalhe. Eles não contratam fora do Uruguai. Do Uruguai? Uruguai. Eles são do Uruguai. Eles não estão há 20 anos. Não. Por quê? Como é que ele vai... A moeda do Uruguai não é tão valorizada que nem um dólar, um euro, um real. E até porque o conceito deles é não vender a empresa para nenhuma Big Tech, é formar esse tipo de empresa. Entendeu? E porque... Eles têm algum apoio externo? Não. Não, cara. Eles são na unha mesmo. É Alex Casadeval, o nome do CEO lá. Você já ouviu falar? Cara, eles são... Então você sabe do que eu estou falando. Os caras já receberam proposta de várias e várias Big Techs e não se vendem. E eles têm a ideologia deles e querem mostrar... Tipo assim, na verdade existe meio que uma rinchinha aí também. Eles querem mostrar que o Uruguai é bom em programação. Os finalmente é esse. Eles vão se abrir em algum momento. É impossível você manter algo do início ao fim, 10 anos, 20 anos. Né? Crescimento também, né? É para pulverização, né, meu? Aumento de valuation da empresa e etc. Mas, cara, que trabalho sensacional os caras têm. Então, voltando. Quais são os cargos aí para pessoas? Quem não está ou quem já está, quer fazer transição de carreira, alguma coisa do tipo, né? O que são os cargos que eu vejo que estão... Esses cargos aqui para mim são modinha, né? Eles estão aí todo dia, toda hora tem. Ficou pequeno, mas eu vou... Depois desse material vocês vão ter acesso, daí vocês conseguem ler, mas eu leio para vocês. Então, o CTO, Chief Technology Officer. Qual que é a missão desse cara? É o executivo de tecnologia mais alto de uma organização. Ele fica atrás de tendências de mercado, ele fica atrás lá do pessoal do Scrum, ele fica atrás dos programadores. Ele é o cara, ele é tipo um coringa. E ele entende um pouco de tudo dentro da operação. O salário de um cara desse aqui é 30 pau para cima. E tem muitos cargos para serem preenchidos aí no mercado, viu, gente? Se vocês forem no LinkedIn procurar isso aí, tá cheio. Agora, a capacitação para ser um cara desse, é aí que tá. E sabe o que está acontecendo? As empresas, ao invés talvez de contratar um cara desse, por 30 pau por mês, por exemplo, 50 pau, o que impede a empresa de contratar uma empresa dessa? Terceirizada para cuidar dessa parte tecnológica deles. Então, tem que estar preparado. Eu estou falando tudo isso, gente, para vocês entenderem assim, ó. O mercado de trabalho, talvez nem tanto aqui. Eu comecei a entender isso há pouco tempo também. Sabe, a empresa tem 22 anos, faz 14 que eu estou na empresa. E a gente ficava ali, atendia nossos clientes e tal. Nós temos clientes no Brasil inteiro, com exceção do estado do Ceará. Só que o que aconteceu nesse meio tempo? A gente foi prestando serviço para Big Techs. Nós entrando dentro das Big Techs mesmo. Tipo Local Web, Tray, esse pessoal. E cara, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz e satisfeito de saber que nós estávamos bem posicionados em relação a algum tipo de tecnologia dentro dessas plataformas, eu comecei a enxergar que existe um mundo de oportunidades que a gente também não explorava. Então, pessoas do mercado de TI têm que estar muito preparadas hoje. O senhor queria falar? Por que não será? A concorrência é grande? Não, lá tem uma legislação fiscal que nós não temos interesse de atender. Assim como Santa Catarina. Porém, Santa Catarina,
nós sempre fomos prontos, entendeu? Então lá já está pronto e tudo bem, e lá a concorrência para a gente é bem menor em Santa Catarina, entendeu? Mas no Ceará a gente não tem, lá se eu não me engano é o MDFE e o MDE, são duas regras fiscais que eles têm lá, que a gente não tem interesse de desenvolver, entendeu? Então a gente prefere deixa lá para outra RP atender. Entendeu? Pessoal, aí no meio disso tudo, nós estamos falando de gerente de TI, cientista de dados. Cientista de dados. Cara, vocês começam a estudar isso. O Almir tá ali, ó, para indicar curso e tudo mais. Isso aqui, quem sabe hoje no mercado é disputado a tapo, tá? Depois ele... Então, só que sempre pensando que nem os caras aí, eles já fizeram trabalhos por aí que tiveram diminuição de valor de custo de empresas, né? Melhor eficiência em alguns setores e tudo mais, não é isso? Os caras estão pensando no job. Não adianta ficar pensando, qual linguagem? Ninguém quer saber de linguagem hoje, quer saber do resultado, gente. Funciona, é segura. É isso que vocês precisam entender. Lembrei uma história, né? De churrasco da casa da tia. O tio já para que eu quero isso. Verdade. Para que o que é mais rápido de resolver o problema? Porque existe um time no mercado também. Aquela demanda está ali. Eu vou pensar na ferramenta. Eu vou pensar. Cara, faz um MVP. Depois você melhora. Entendeu? Então estejam preparados sempre para o job. Tanto é que um deve ser mais técnico e o outro mais comercial ou algo do tipo, né? Porque se for dois técnicos, ninguém vai vender para quem? Se for dois comercial, sonha e ninguém desenvolve nada. Então tem que ter esse balanceamento aí. Beleza, pessoal? Aí o analista de BI, né? Porque o analista de BI é bem diferente do cientista de dados, né? Aqui nós estamos falando de mineração de dados, probabilidade estatística. O Almir está fazendo um curso lá agora. E o BI, a gente mexe com outros tipos de ferramentas e etc, né? O BI eu vejo mais como executivo, né? Uma coisa mais executiva, tal. O cientista é aquele cara mais, né? Vamos dizer assim, o cara mais nerd que fica lá, aqueles quartos escuros programando, tal. Desenvolvedor front-end não é novidade para ninguém, back-end não é novidade para ninguém. O Product Manager, né? E, cara, lembra que eu falei para vocês? BDR, SDR, Closer, são 3 profissões na carreira de TI. Porque o Almir eu tenho certeza que não, mas a maioria das instituições aí, todo mundo fala o quê? Na minha época eu já falava isso, programar para você ir para São Paulo, Curitiba, Florianópolis, ser programador para isso. Cara, tem tanta coisa que você pode fazer além de programar. Então, o BDR, SDR e Closer, vou tropicalizar para a gente não ficar falando de sigla. O BDR é o cara que busca e cria listas de prospecção de clientes no mercado. Como que ele pesquisa? Pode ser no Google, pode ser através de ferramentas que geram lista com pessoas que têm fit com o seu negócio. Esse cara só faz lista de prospecção. O SDR é o Sales Development Representativo. Ele é o cara que faz prospecção ativa na lista através de crowd call, e-mail marketing, etc. Medindo através de scripts qual cliente tem ou não fit com o negócio que você está vendendo. Quem que é o closer? O nome já fala, de fechamento. É o vendedor, cara. É o comercial que vai lá e faz a reunião. E apresenta o produto e cobra. E já faz o fechamento da venda. Na empresa, por que eu falo da demanda? Eu abri 5 vagas recentemente para SDR. Teve 2 currículos, cara. Nenhum de Assis. E aquilo lá, a gente precisa disso todo dia. Quando eu assumi a empresa, eu criei esse setor comercial com essa estrutura. E lá nós usamos isso fazem 7 anos. Na verdade, sim, eu assumi há 5, mas já faz 7 anos que eu montei esse setor e funciona assim. Um criando lista, outro ligando e fazendo o script de avaliação. Não existe a tendência
A IA para a gente é uma aliada nesse processo, porque nada tira o valor. E a gente vende um serviço premium. Ninguém quer falar com o robô. Se você entrar no site WM10, a gente defende o atendimento humanizado. Lá, até os clientes nossos conseguem ter acesso, coisa que é rara, aos programadores para trocar ideia. Não à toa, né? Mas em relação a trabalhos e projetos. Então a gente preza isso. Então nem tudo pode ser robô e IA dentro da empresa. Elas têm que vir para nos auxiliar, né? Justamente. A gente... Você comentou sobre... Eu estou anotando algumas coisas que você está falando aqui, né? Depois eu... Você foi comentando então da pessoa que vai fazendo a lista de prospecção, depois outro que liga, que vai fazendo a medição de possível aderência e o closer que vai fechando, né? Isso. Então ele vai virando um funil. Funil, exatamente. Você tem esse percentual de fechamento, de quantos da lista fecharam? Tenho a minha. Ó, primeiro, você pega uma lista de 1000 contatos, 100 vão te atender. É que assim, ó, você pega uma lista de 1000 contatos, aí tem um pré-filtro antes de ir para o SDR. Esse pré-filtro é o que, por exemplo? Isso eu estou falando de estrutura WM10, tá? Não estou falando de mercado. É o melhor para nós. O cara montou uma lista com 100 leads. No pré-filtro, 500, metade passa. O que tem nesses filtros? O cliente tem ou não tem rede social? Hoje significa muito pra gente, por exemplo. Que tem algumas manhãzinhas ali também que daí não tem como falar assim, né? Como que a gente faz. Aí é o leite das crianças. Então, isso são inteligência também. Tem ou não tem rede social, por exemplo? Tem ou não tem site? Tem algumas perguntas que a gente faz ali para qualificar ele para o SDR. Porque senão pensa assim, eu achei sei lá, o boteco do fulano ali na esquina. Para que eu vou fazer o meu SDR, gastar tempo com a call de call com um cara que não vai comprar? Então tem uns pré-filtros ali. A nossa taxa de conversão daí em torno de 30% desses caras que passaram daqui do pré-filtro para o SDR aceitam reunião, certo? E a taxa de conversão nossa hoje está em 62% de reunião para venda. É altíssimo. Porque ao longo dos últimos 15 dias eu estudei um pouco sobre esse funil, tem vários nichos de empresa e estava em torno de 7 a 8%. Cara, você pode usar, faz 7 anos que nós estamos mexendo, né? Eu comecei usando, por exemplo, Exact Sales, quando eles começaram no Brasil, entendeu? O que a Exact Sales faz? Você cadastra os pré-vendedores lá dentro, começa a criar a lista e trabalhar ela. Cara, nossa taxa de conversão era de 5%. Uma das empresas que a gente analisou tem 2% a taxa de conversão. Então você pega o funil lá em cima e ele vira 2% embaixo só. Então, aí não... E outra coisa, todas essas conversões que a gente está falando, eu estou falando de um funil para o outro, né? Obviamente que vocês vão saber até melhor que eu qual a fórmula matemática para chegar nisso. O funil geral de estatística disso, ela não vai chegar em 62%, você pegando horas trabalhadas versus resultado final. Entendeu? De reunião para venda, beleza. Mas e o que acontece lá em cima? Hoje a gente usa Nectar CRM, para você ter uma ideia. Ele faz todas essas medições para a gente lá. Inclusive, de acordo com a quantidade de reunião que eu tenho, ele consegue prever a quantidade de fechamento de acordo com o meu ticket médio. Você entendeu? Nectar CRM. Ele é o melhor CRM que tem hoje no Brasil. Então, esses 32% foi, tipo, fechamento, o pessoal que já faz Reunião. Aí tem, na reunião, tem o no-show também, né? Então, essa é a taxa, assim, de reunião. Se eu tive 30 reuniões, 10 deu no-show, que é, tipo assim, não compareceu. Eu vou trabalhar com 20, tem 10 menos. 10, 6, 7, entendeu? E isso varia muito de mês para mês, tá? Eu tô falando essa taxa aí, eu tô falando do nosso Q2,
Entendeu? Q1 já foi outro. Que lá a gente separa em quaternários, né? O ano. Então, ela varia muito. O pico é próximo do final do ano? Não. No final, a tendência agora é isso ir abaixando, né? Lá a gente começa muito quente em janeiro. Esse mês a tendência, se você analisar tipo bolsa, a tendência é de queda, mas nós estamos firmes ainda. O mês que vem ele vem para baixo com tudo. A hora que ele começa a se recuperar, aí o cara começa a pensar em Black Friday, Natal, Ano Novo, não quer atender o telefone mais e etc. Vocês se prepararam. Só que qual que é o segredo? Que nem você está estudando para comercializar a solução de vocês. Cara, não para de prospectar. Se você parar de prospectar, o janeiro teu que era para ser bom vai ser terrível. Você entendeu? Porque quem ganhou dinheiro no Natal e Ano Novo, a gente está falando de varejo, tá? Gente, eu vivo do varejo. Tem que... Perfeito. E tá feliz, tá contente, tá receptivo a ligações. Provavelmente tua taxa de conversão em janeiro vai dar de 70%. O cara que ganhou dinheiro. O cara que não fez um trabalho bem feito, cara, ele não te atende, ele não quer saber, tá cheio de conta. Porque além de tudo isso, ele foi mal, foi viajar para a praia, não gastou o que ele não tinha. Entendeu? Ele não quer comprar solução tecnológica que vai mudar a história do negócio dele. Entendeu? Então se atentem a isso quando vocês forem criar as estratégias. E só tem uma forma de fazer dar certo: volume. Se você pegar um SDR que ele faz 5 ligações por dia, dispensa ele, cara. Senão ele vai te quebrar. Você está pagando o cara todo. Se você pegar um BDR que cadastra 30 leads, dispensa ele. E se o seu vendedor não tiver 20% de conversão no mínimo, você também pode dispensar. Isso de acordo, depende do seu ticket médio também. Quanto menor seu ticket médio, mais aceitável. Menos aceitável um valor de conversão baixo. Produto barato tem que vender, cara. Só que também, obviamente, você tem que saber qual que é o teu número ideal ali, né? Você não pode, depende, você colocar totalmente. Não adianta você colocar meta super agressiva. Seu produto é totalmente conhecido. Seu produto tem brand. Seu produto tem marca. Seu produto tem isso, tem aquilo. É diferente o cara que vende Coca-Cola, ele não vende, né? Ele tira pedido. Entendeu? Tem tudo isso que vocês precisam analisar. Então, ó, isso levou a uma discussão legal até, né? Então, setor comercial de uma empresa de tecnologia, alta demanda. Quem for, vamos tropicalizar de novo, falando do nosso brasileiro aqui, quem for vendedor de software hoje, eu tenho certeza que tem emprego garantido no mercado. Tá precisando. Principalmente se tiver experiência. Se tiver algum aqui que quiser ir lá na W10, a gente pega também. Porque a experiência com quem não... com essa área comercial, que ninguém conhece, ainda a área comercial de empresa de tecnologia no Brasil, ela é pouco conhecida. Principalmente com humanos. Tá? Então, é desafio e é promissor. Então, só falando que o Almir prega aí também, não é só programar a área de TI. Você faz TI para ser um vendedor consultivo, já trabalhou com projetos, já passou por um manager, alguma coisa. Cara, você é um vendedor sênior. Fala, Almir. Então fácil, eu posso, né? Falar que ele não gostava de programar. E aí ele foi para São Paulo e virou vendedor. Agora ele mudou de área, parou, mudou de empresa, mudou um pouco de área, ele está meio como gerente e vendedor. Porque o que ele fazia muito do gerente, ele pegava a venda do cliente, visitava o cliente e trabalhava o cara lá na programação para entregar no prazo, para gravar o cliente. Entendi. Ele mostrou lá, isso não é mentira que ele mostrou para mim. Eu fiz isso. E ele ganhava assim, ele ganhava de média de uma viagem, por exemplo, para o Nordeste. E uma viagem que deu para Miami. Na empresa tinha 20 vendedores.
tinha uma taxa de 150. E ele ganhava dinheiro só nas provas por hora. Entendeu? Tipo essas consultorias grandes, tem que custa pra mim e tal, ele trabalhava numa dessas. Ele tinha uma margem de trabalho, ele vendia a hora pro cara 100, mas se ele ganhava, o cara entregava 110, 120, e os caras ficavam bravos. Como é que você sabe vender e entrega no prazo? E ele ia no cliente, sabe aquilo que o cliente queria, porque ele trabalhou no suporte também. Então ele entendia o que o cliente queria, tomava um café, levantava os dados, e ganhava uma sala. Oportunidade, né? Oportunidade. Nem tudo são códigos, né, Almir? Nem tudo são códigos, né? Então você tem um código, você tem que ir ao teu código. E hoje a área de tecnologia, que né, a gente estava falando, estão sendo buscadas até pelas próprias empresas. Entendeu? Então eu queria fazer, nem coloquei aqui, depois tem meus contatos, se alguém quiser que eu mando algum material sobre essa parte comercial, quiser ir lá na empresa, marcar uma call qualquer hora para falar sobre isso, fiquem à vontade, tá? E essa profissão, cara, eu era gerente de franquias na época, quando a gente franqueou a parte do negócio. O que me fez conseguir chegar na posição de hoje foi a área comercial, entendeu? Lógico, eu já programei, eu fiz pós para isso, eu estudei para isso, trabalhei com projetos, trabalhei no suporte, na implantação, mas a área comercial foi o que me fez alavancar de vez. Tá? Habilidades essenciais no e-commerce. Gente, eu acho que a gente se antecipou aí sobre as soft skills de cada um, as qualidades e tal. Acho que aqui fica claro, né, que as habilidades essenciais incluem compreensão das tendências, quando a gente estava falando ali sobre build, vai trabalhar com cientista de dados, ver as tendências, o que está para acontecer, né? Como que a gente trabalha com a estatística e probabilidade a nosso favor, né? Tipo bolsa, meu. Quem já pegou o aplicativo da bolsa, você coloca os cortes lá, forma umas pinquedas, tendência de alta, tendência de queda, eu vendo, eu compro, o que é? É tentar estar um passo na frente, né? Pensando à frente do negócio. Habilidades analíticas para interpretação de dados e capacidade de aprendizado. Os meninos ali, por exemplo, fazem isso muito bem. O Almir está fazendo um curso de mineração e extração de dados. Então, tudo isso que a gente conversou, você encapsula, são as habilidades necessárias. Mas tudo isso, não, a gente não falou nem 1/10 do que tem que ser feito, tá? Então é sempre ficar antenado a tudo isso. Inclusive, aquele artigo eu tirei do LinkedIn e um amigo do Almir, o Cauê, fez uma pesquisa para ele. O Cauê já veio até aqui, trabalha no Magalu lá, que foi lá na empresa. 19% apenas dos profissionais de TI de Assis estão no LinkedIn. Vocês sabiam que o LinkedIn é um excelente lugar de estudo, cara? É excelente. Vocês estão falando de funil de venda, CRM mesmo. Cara, lá tem os influenciadores do LinkedIn. Depois eu passo até o nome dos caras para você. Se você entender o que aqueles caras estão falando, nem tudo é verdade, tem uns guruzão de internet, né? Mas, cara, de 10 coisas, tem umas 3 ali que se você usar de cada um, do outro e do outro. É um excelente local de estudo, cara. Vocês têm que estar no LinkedIn. Porque ninguém vai entrar aí agora na porta aí, por exemplo, e falar assim, você está querendo entrar no mercado de trabalho? Vem aqui que eu vou te entrevistar. Você tem que estar atrás. Entendeu? E LinkedIn é uma ótima plataforma. Se todo mundo, eu falo lá na empresa, pessoal, se todo mundo gastasse no LinkedIn o tempo que gasta no Instagram e no Facebook, rapaz, você tinha 4, 5, 10 empregos. Entendeu? Então estejam no LinkedIn. Ó, esse aqui é o slide carregado que eu falei para vocês sobre algumas tendências que vocês podem se preparar. Que isso aqui, ó, não é o Pedro que escreveu e que tirou. Isso aqui são informações de empresas que eu mando em palestras, em fóruns e etc. Inclusive informações também do E-Commerce Brasil sobre o que está por vir
Isso aqui tiro curto, gente, 1 ano. Quais são as tendências aí, o que está para acontecer? Algumas já estão até estressadas de tanto acontecer, mas algumas estão, assim, vamos dizer, mascaradas. Uma delas é a mineração de dados aí, tá? Isso aí, cara, percentual, 0,01% das pessoas de tecnologia de Assis sabem o que significa mineração de dados. Eu acabei de ver na pesquisa ali do Almir. Entendeu? E ela está aqui para o meio como tendência. Então é uma oportunidade. É uma oportunidade. Como abraçar isso e ter oportunidade de sucesso, eu também não sei, eu precisaria estudar um pouco mais para entender. Nem tudo a gente consegue responder. Né? Mas isso aqui são das andanças por aí, empresas, clientes, fóruns, etc. Tá? Vocês querem que eu leia algumas ou depois com acesso ao material? Vou destacar algumas principais aqui que eu acho interessantes, tá? Lembra que a gente falou agora há pouco do Ediel, um cara aqui de Assis e tal? Uma das estratégias, tem plataformas hoje juntando influenciadores digitais, micro-influenciadores na verdade, porque é mais fácil você ter grana para pulverizar em 10 influenciadores do que ter a grana de pulverizar em um só e talvez não ter o resultado esperado. Então é melhor você testar por segmento e tal. Tem plataformas hoje, isso eu também não sei como é que eles fazem, que juntam esses influenciadores e você vai lá, faz o cadastro, eu preciso de um influenciador para o meu e-commerce. Eles te falam qual é mais qualificado. Entendeu? Uma foi adquirida até por uma Big Tech recentemente. Aí, cara, compras por voz, essa aqui já está acontecendo há muito tempo, né? Não muda muita coisa. É tipo a realidade aumentada, experimentar o óculos lá e tal. Estratégias omnichannel, a gente falou de bastante aqui hoje, eu estou lendo todas essas que a gente já falou. Atendimento consultivo online, lembra que a gente falou lá da Plantei, ligando, arquiteto. Só que nem tudo, gente, é assim, ó. Pô, mas eu já vi, mas nem todo mundo está fazendo. Que nem os caras estão falando de oportunidade comercial ali, cara. Entendeu? Tem quantos e-commerce está precisando disso aqui, daquilo. Então é uma lista assim para vocês entenderem. Ó, publicidade online, não é publicidade online. Olha lá que legal. Com a popularização das redes sociais, surgiram novas oportunidades de humanizar e divulgar as marcas. Uma delas é por meio. Eu troquei as bolas aqui. Publicidade online, que são os influenciadores, tá? Realidade aumentada, forma de pagamento diversificada. Essa aqui você fala, pô, é tendência. A Pix está aí, todo mundo sabe. Tem um monte de plataforma que não tem Pix para pagar. Alguma você quer Pix? Então, eu não vi nenhuma aqui. Eu não vi nenhuma. E eu tentei um pouco assim, eu não entendo, cara, de cripto para falar. Então, Pix, cara. Pô, todo mundo usa Pix. Quem não tem Pix aqui? E quantos e-commerce você já quis comprar e não tem a forma de pagamento Pix? É uma oportunidade. Vai que tem alguém aqui, eles estão criando empresa para trabalhar com BI, por exemplo. E se alguém está pensando em ter uma empresa, um adquirente, gateway de pagamento, alguma coisa do tipo, é uma oportunidade. Como você vai prospectar cliente? Existem maneiras de você prospectar. Plataformas de e-commerce que não oferecem a opção de pagamento Pix. Esse é o jeito mais fácil. Você vai no chat GPT hoje, cara, entendeu? É maneira de prospectar. Aí a IA a nosso favor, que nem o senhor estava falando. Nunca vai atrapalhar. Ela tem que favorecer. Cara, estratégia de sustentabilidade, mobile commerce, marketplace, que a gente já falou, serviço de assinatura, isso é muito interessante. Até uma das plataformas que a gente se conecta, o App Store, eles têm, um dos clientes dele é a Growth Suplementos. Cara, o clube de assinatura deles é fantástico. Bruno da Plantei usa clube de assinatura também para as plantinhas lá, tal, livros, etc. Ensinando o pessoal. Recomende. E cada mês ele tem um tipo de material, a pessoa paga uma taxinha lá. Perfeito, perfeito, é isso. E sempre você está atingindo o cliente de alguma forma. Então o que acontece?
Lógico que você vai mandar um material, um produto, mas sempre vai ter uma promoção ali no meio, não vai? O que a cliente faz? Vai lá e compra de novo. Gente, tem muita tendência. Sobre o serviço de assinatura, eu vi esses tempos da Netflix, quando eles conseguiram manter lá, sei lá, 1 milhão de assinantes, com a questão de inteligência artificial de, você pode postar isso aqui, entendeu? Sabe? Sim. De perfis ali, entendeu? Acho que passa bastante. Sabe o que é legal também se falando disso? Como que é? O que é o Ctrl+C, Ctrl+V disso no e-commerce, cara? Eu tenho um cliente, chama Lead Peças. Ele vende peças na internet. E ele não usa só o compra e junta, ele usa estrategicamente. A gente tem também por exemplo, você vai comprar um amortecedor e aparece uma pergunta assim, mas a coifa tá boa também, o batente, o parafuso e tal. E tem gente que é enjoado com o carro, fala, eu já vou trocar tudo isso aqui, o cara ia gastar 100, gasta 200, entendeu? Outro exemplo, olha que bacana isso, cara. O nosso RP integra com a Blamp. A Blamp é uma ferramenta para quem curte pedalar, né? E a Blamp é integrada com o Strava. Então, pensa assim, WM10, Blamp, Strava. Comprei uma bike ali numa loja, num e-commerce que seja. Pô, caiu no meu RP, eu tenho informação. Eu criei uma regrinha assim. Geralmente, tipo assim, a população geral do Brasil de carro, geralmente, a média nossa é que anda-se 1.000 quilômetros por mês, né? De bike deve ter o valor lá que eu não sei quanto que é. Mas eles já programam, já disparam um gatilho assim. Daqui X tempo enviar um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa, que essa bicicleta, de acordo com o que ele anda no Strava, vai ter percorrido tantos km. Então tá na hora de trocar o pneu, fazer uma revisão, fazer alguma coisa e tal. Chamando o cliente para a loja. Então, o pessoal de Indiana, o rapaz que mais vende, ele faz justamente isso. Tem que prever. Daqui a 3 dias vai acabar. Opa! Você não quer o galãozinho? Suplemento da Growth, cara. Um pote de whey. Quem treina, por exemplo, vai lá. Treina lá 3 vezes por semana. Quando dá. Aí dá para quanto tempo? Né? Antes, compra aqui um whey de novo. O teu tá para acabar, né, cara? Tem um desconto perdido para você e ainda chega no prazo na sua casa. O cara compra, velho. Então, são gatilhos, cara. Isso aí já, outras áreas do TI. PNL, que é a programação neurolinguística, né? Tem técnicas de vendas, cara, tem muita coisa. Não é só, que e-mail marketing que bateu, cara, e o storytelling que tem por trás daquilo ali, meu? Foi usar técnica de venda, PNL pra caramba, gatilhos mentais e etc. Então você tem que saber trabalhar e ter uma estrutura dessa pronta, porque toda ação tem que gerar um gatilho pensando em quê? Em venda, cara. É por isso que eu estou falando para vocês. O fim de tudo isso que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é a venda. Você, quando vai fazer uma entrevista de emprego, você está fazendo o quê? Se vendendo para o entrevistador. A empresa paga por quê? Você está vendendo sua hora para a empresa. A empresa vende serviço. Eu tenho essa concepção, entendeu? Apesar de ser um serviço, o finalmente de tudo isso é o que o cara recebeu o pacotinho do Mercado Livre, abrir lá e está contente. Olha o que aconteceu por trás, a gente falou de tudo aqui. Mercado Livre, se você pegar o celular, tem uma notificação do Mercado Livre, com certeza. Porque você fez alguma ação, ele te tratou como uma reação. O pessoal geralmente vê para trás, e para frente, pós-vendas. O pessoal não vejo tanta preocupação assim com pós-vendas. Aí que entra o que a gente estava falando no CRM. Hoje, nós integramos o ERP também com o CRM e as plataformas de e-commerce estão integradas no CRM. Então, esse CRM cai tudo dentro dos funis por estágio, né? Obviamente que você pega lá, tem clientes que fazem 5.000 pedidos por dia. Você tratar isso via humanização totalmente, você tem que montar um telemarketing. Então, o que acontece? Vem o pessoal do BI e dá incrementos ali e fala, esse vale a pena uma venda consultiva, esse vale a pena um pós-venda. Por
Porque tem que ter uma régua de corte também. Você não pode ligar para o cara que comprou R$5. Entendeu? A não ser que uma inteligência ou mineração de dados fala, pô, ó, já aconteceu na Planteio, olha que interessante, cara. O cara comprou uma semente de acerola, por exemplo, vou dar um exemplo assim, não o correto. Aí ele comprou um vaso, ele comprou umas coisas meio mescladas no site. Do nada ele mandou um WhatsApp direto para a loja da Planteio. E o cara tava montando uma chácara e tava para comprar o pomar inteiro. Então, tipo assim, você perdeu uma oportunidade, porque um pacotinho de semente lá é R$2. Cara, mas como que mede isso aí? Os caras aí dos números aí, dos bancos de dados e tal. Mas tudo é oportunidade, você tem que ter os cortes, os funis, os olhares atentos a todos os pontos. A hora que você acha, eles vão saber o que eu estou falando. Existe um padrão nesse tipo de comprador. É igual o CSI lá, né? Tem um padrão. A hora que você acha o padrão, você começa a acertar. E aí você faz o quê? Volta lá, PGL, escala e tá tudo certo. Pessoal, aqui um pouco da WM10. São números que a gente gosta de mostrar. Algumas notas fiscais emitidas, a quantidade de clientes, quantos anos nós estamos no mercado. Pessoal, voltar? Isso. Nós nos portamos dessa maneira, porque sob medida. Assim, nós temos o produto de prateleira, né? Você pega e usa, é barato, tal. Mas o que a gente curte mesmo é essa alfaiataria de software. Vocês conhecem a GTS M1 de bike? Conhece? Eles são clientes nossos. Lá foi um trabalho muito bem feito de alfaiataria. A gente começou no PDV deles, que é o ponto de venda, e entrou dentro da fábrica deles agora. Entendeu? Então você vai construindo. E é literalmente, né, ser alfaiate. Eu aprendi esse termo, cara, com o Gil da MCP. Um dia ele falou isso, eu falei, o Gil tá registrado, tá patenteado, eu vou usar isso, cara. Que é legal. Cara, essa frase aqui, desde quando eu estudo, eu confio muito nela. De verdade, não é coisa de quem veio falar à toa, não. Não adianta fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. A área de tecnologia todo dia é isso aí. Tá? E muito obrigado, pessoal. Sabadão, vocês aqui me ouvindo. Tenho muito prazer em falar com vocês, tá? Se alguém aqui segue meus contatos, o nosso site está aí também. Se alguém quiser pegar meu e-mail aí, mandar um e-mail para marcar uma call, alguma coisa, estou inteira à disposição e realmente muito obrigado, pessoal. Valeu! Se tiver alguma dúvida também, vamos lá. Eu vou falar que nem o Almir, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Qualquer seja as dúvidas do cliente para implementar a melhor solução. Resumindo isso, o nosso ERP não é construído de maneira engessada. Então, por exemplo, eu quero fazer uma venda. Dentro o ERP, ele é uma coisa viva, o nosso, estou falando WM10, ele é uma coisa meio que viva. Existem 3, 4, 5 formas de você fazer o mesmo, ter o mesmo resultado que a venda, por exemplo. Tem gente que você fazer venda por aqui, venda por cá, tudo isso é feito na programação. Por que eu estou explicando isso? Não tem como você ter um ERP para cada tipo de cliente. Então você tem que criar um ERP que ele é meio que inteligente e te dê possibilidades de fazer vários processos de maneiras diferentes para vários segmentos. Você entendeu o que eu quis dizer? Então é na programação e no conceito de regra de negócio que a gente deixa o ERP o mais aceitável por qualquer tipo de cliente possível. Porém, existem alguns tipos de negócio que têm peculiaridades. Aí esse cara é feito, como que a gente atinge esse cara, por exemplo? Uma reunião comercial de venda, por exemplo.
Aí o comercial se deparou com a situação que ele, conhecedor de RP, fala, pô, não dá para resolver o que nós temos hoje. Tem que entrar a alfaiataria de software. Aí vem o PO, que é o Product Owner, né, que é o cara, eu chamo de dono do produto, é muito mais fácil. Né? Aí ele faz todo o levantamento de requisitos, mesmo assim ele insiste com a pessoa se não dá para a gente ir por esse caminho no RP, assim é melhor, não, eu quero assim. Aí é desenvolvido isso de maneira apartada e sem interferir a usabilidade dos outros dois clientes. Não tem como eu explicar assim precisamente como é feito tudo isso. Se você quiser ir lá um dia, ver, conhecer, saber alguma coisa, pode ir que eu te apresento para o PO, para o nosso Tech Lead, ele pode te mostrar alguns processos que são feitos lá. Se houver, só agora assim, depois de 22 anos, o varejo assim, se você comprar produto e vender produto, é quase que impossível a gente manter isso, entendeu? Porque ele é uma ferramenta que é viva mesmo, entendeu? Então, qual que é o processo do varejo? É compra e venda. Esses são os básicos. Para fazer uma compra, você tem que cadastrar o fornecedor, tá entendendo? Isso é banco de dados. Para você fazer uma venda, você tem que cadastrar o cliente. Se você tem cliente, você tem que se comunicar com ele. Tá vendo? Uma coisa vai levando a outra. Existe um padrão. Aí desse padrão você vai fazendo as cerejinhas de bolo para tornar o seu RP diferencial. Entendeu? Responde. Alguém mais? Bem, no caso, todos os clientes não continuam, digamos assim, sempre contratando o seu serviço. Teria uma taxa de quantos clientes continuam depois da primeira compra? O meu serviço é recorrente. Né? Ele paga mensal por isso. Porque todo mês ele faz venda, todo mês ele tem que emitir a nota. Mas não existe. Por exemplo. Recorrente tudo bem, mas não existe tipo a desistência. O meu lifetime de clientes geral, e o lifetime é a vida que ele permanece dentro da empresa, é de 7 anos. É altíssimo. É um fardo. O meu churn também, churn é a saída, vamos supor, esse ano eu não sei o número exato, mas não deu 10. A gente presta um serviço, a gente tem customer services que liga atrás do cliente, então a gente faz de tudo para reter o cara mesmo, entendeu? E a média, cara, tá 7 anos. Eu tenho clientes da Pink Piju ainda, cara, porque isso aí já faz, 16 anos. Alguém mais? Manda aí. Primeiro, parabéns. Obrigado pela sua apresentação aqui, quanto pela sua jornada na empresa. A gente viu a WB10 aqui, é um orgulho para nossa, não só pela Pracis, mas para toda a região. Então, parabéns. E eu vi que vocês têm 2.000 clientes, que eu acho uma taxa assim, muito boa, né? E qual é a equipe que você tem para manter esses 2.000 clientes? Você sofre gargalo de equipe, lá os caras têm que se descabelar, ou todo mundo consegue dar conta? Que nem aquele filme. Você quer não lá, né? O tempo todo. Hoje nós estamos em 28 pessoas só. Só que como que eu vejo, cara? A estrutura que foi pensada pelo meu sócio, fundador da empresa hoje, fundador da empresa hoje não, né? Nos permitiu ter larga escalabilidade com o menor número de pessoas possível, porque é assim, ó, RP da pau, tá? Sempre probleminha, sempre tem, a gente falando. Se eu arrumei para um, eu arrumei para todo mundo. E é como a gente tem a implantação é o quê? Uma pessoa que pega na mão do cliente e treina ela. O meu suporte tem um nível baixíssimo, entendeu? Então eu consigo sustentar tudo isso. Na verdade, hoje, cara, eu tenho convicção que eu poderia dobrar minha carteira de clientes que eu aguento com a mesma equipe. E se eu programo aqui, está feito para todo mundo. Eu não tenho esse negócio de atualiza um servidor ali, programa aqui que esse é diferente de lá. Entendeu? O meu é um só, cara. Então, isso nos permite ter essa quantidade de clientes
expressiva com um baixo número de pessoas. Isso é muito bom, a produtividade sempre fica lá em cima, né? Então, eu conheci algumas empresas que tinham bem menos clientes que você e tinham 3 vezes o seu número de funcionários. Depende da empresa, cara, e do que faz. Por exemplo, o negócio de vocês. Cara, eu acho que vocês vão ter que ter bastante gente. Você entendeu? Quem contrata BI é quem já tem talvez um ERP. E quem já tem ERP e está contratando um BI, ele quer um serviço premium. Quando eu estou falando de premium, o cara está praticamente uma vez por semana na empresa dele. Então você pega um consultor, ele trabalha para 5 clientes, 2, 10, 2.000 dividido por 5. Você tem que pensar num modelo de negócio que seja escalável. Pensa nisso que eu estou falando para você. Tem um produto de prateleira que é para o nicho XPTO e só customiza clientes corporativos realmente. E outra, sempre vai ter alguém que vai chegar com uma ideia que vai revolucionar e mudar a história da empresa de vocês. Vocês começarem a desenvolver, cara, sempre tem alguém com uma ideia que vai mudar a história. Ah, mas se você fizer isso no ERP, você vai ver, vai vender melhor e tal. Lógico que tem várias ideias. Mas se você começar a fazer, você fica patinando e não sai do lugar. Só que você tem que, para isso, conhecer o mercado que você está atuando. Pô, você vai para o varejo, você vai para hospitalar, você vai para qual segmento você vai? Você tem que conhecer ele de cabo a rabo. Desenvolve um padrão e oferece no mercado, gera case, se posiciona. Você entendeu o que eu quero dizer? Prova social. Para alguém comprar seu produto, nada melhor que prova social. Entendeu? Então, o começo, cara, se você não pensar bem, você não tem escalabilidade. Ao mesmo tempo que você escala, você tem muitas pessoas. Aí o negócio não é rentável. Você falou do BI ali e tá bem conectado ali com a questão de ERP, porque depois que você tem o ERP para consumir os dados ali, aí que vira o BI. É um canal só, né? Exato, entendeu? Aí fica unificado ali, o barramento, fazer um pouco mais. Perfeito. Já que você falou de banco, nós trabalhamos com um SQL Server, né? O nosso banco é SQL Server, está na última versão. E sabe uma profissão, por exemplo, que a gente não tem na empresa, o Amir, até bom saber, nós não temos nenhum DBA na empresa. Voltando no assunto lá, sabe por que a gente não tem DBA? Nós contratamos servidores, eu não mantenho meu servidor aqui. Cara, com a quantidade dessa de clientes, eu seria algo assim, a ser atingido diariamente por hackers. Mas como tem uma persistência de dados também. Não entendi. Tem uma camada na arquitetura do teu software que é a persistência de dados. Sim. Então, quem tem camada de persistência precisa de dados. Sim, isso que eu ia explicar agora. Quem faz esse gerenciamento, vocês não são da época de Alog, Equinix, né? O senhor é da época, mas não sei se vai conhecer. Não, é que eu voltei para TI, para caramba tecnológica recentemente. Nossa, Tem um IAC, grande IAC. nosso banco de dados, só vocês terem uma ideia, o banco de dados nosso está na antiga Alog, que virou Equinix, eles eram o maior na América Latina, cara, a Alog. A gente contratou o banco lá e uma empresa especialista em gerenciamento de banco de dados e segurança para fazer isso para a gente. Então está num lugar escondido, com redundância, com alta disponibilidade e etc. Eu não preciso ter uma pessoa 24 horas cuidando disso para mim, porque o hacker ele tenta 24 horas, né? E enquanto tem um fazendo bem, tem 10 fazendo mal. É sempre assim. Então, isso é uma das partes que eu estou comprando. Eu sou uma empresa de tecnologia, mas compro tecnologia de outras empresas, porque eu não quero ter a parte de segurança da informação e banco de dados em relação a dentro da empresa. Eu prefiro ter especialistas nisso cuidando para mim. Menos dor de cabeça, né, cara? É igual usar a nuvem, por exemplo. Se der uma nuvem, problema. Tá lá. Perfeito. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então vamos tomar uma agora. Obrigado. Tava só esperando, né? O Mir até levantou.
disponível. Esse dia tem 2 meninos aqui para bater um papo. Acho que é assim que a gente começa a criar conexões. Isso que eu queria aproveitar e falar. A gente vai conhecendo as pessoas e criando conexões. O Fernandinho esteve aqui agora, né, Fernandinho, da Associação Sim, parceirão nosso. Parceirão nosso. Ele veio e falou, eu preciso ir mesmo. Eu falo pro Pedrão que eu preciso ir, porque eu já escutei a palavra dele. Eu conheço, eu sei, mas eu preciso ir. É muito bom voltar e a gente vai trazer pessoas aqui. Sim. Ou seja, exemplo de conexões que a gente vai criando. Só queria agradecer o pessoal que está aqui, né? Que vieram hoje participar, os bons filhos que são sempre da casa, né, Pedrão? Né? Arthur e assim por diante. E o pessoal que veio a primeira vez, quem está aqui a primeira vez, tem alguém a primeira vez? O Nicolas, né? O Werner, sejam sempre bem-vindos a fomentar um espaço, uma ideia, JP, uma associação civil sem fins lucrativos, né? Então, o espaço foi criado pelos fundadores, que estão os nomes ali na porta, né? Severo, Nova América, Ponte, Almeida e Nogueira, os idealizadores. A FEMA é parceira, queria agradecer os meninos que estão aí na organização, os estagiários da FEMA. Foi de novo, parabéns para quem é estagiário, né? Parabéns foi hoje, nós vamos ter bolo essa semana, né? Vamos ter bolo essa semana do estagiário. Aproveitar e comemorar. Agradecer muito aos meninos que fazem que tudo isso aqui aconteça, que coloquem esse material está disponível lá no YouTube, no canal do YouTube. Tem um site novo, que foram eles que fizeram. O JP, enquanto esteve aqui também, começou com a ideia do site aí no começo do ano. Então está tudo disponível, a gente está subindo esse material, essas apresentações, nós estamos colocando lá e criando um banco de conhecimento. Sim. Um banco de conhecimento para que a gente evolua isso. E fica o convite também para quem quiser oferecer uma oficina, um curso, ou tem alguma ideia de alguma área que queira trazer para a gente discutir. A gente tem feito 2 eventos mensais. Um são cursos mais técnicos, né? São uma área de curso, nós estamos fomenta curso, nós estamos pondo um nome para ele também, né? Que é a área de cursos. E tem feito aí curso da área de programação, curso de design thinking, curso de ideação de produtos. É uma das ideias que a gente precisa fortalecer a inovação, a criação de startups e de empresas. Nós temos aí um curso que vai vir aí, provavelmente vai ser em outubro e vai ser durante a semana. São 2 dias de design thinking. O Valtinho que esteve aqui, que deu o curso de design thinking, foi em maio, né? Em maio, junho. O Valtinho esteve aqui e ele ofereceu voluntariamente de colaboração um curso de design thinking de ideação de produtos de 2 dias. Você falou ali de product, né, de desenho de produtos. Ali, é uma das áreas fortes ali, e nós vamos ter esse curso aí que vai ser aberto umas vagas para as empresas parceiras, que é quem mantém isso aqui aberto, e vai ser aberto também para quem quiser. Então, acompanhe as redes sociais que está saindo. E dia 2 agora tem um tema que vai ser ESG, que está dentro desse tema de formação de inovadores. Que é trazer temas para a gente levar à reflexão. Então é um tema que levou aí buscar áreas, a buscar empreender, a criar negócios. Então o próximo tema é ESG. Nós vamos trazer um da área jurídica, também provavelmente vai estar vindo aí um da área jurídica, que eu estou cobrando uma pessoa para fazer. Eu sou chato, eu fico igual, fiquei no Pedrão, liga ali e vem trazendo aqui alguma coisa. E você fica à vontade para sugerir temas, tá bom? Acho que é isso. Uma vez agradecer ao Pedrão. Obrigado.